Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Me chamo André Neves, sou fisioterapeuta, trabalho com futebol, trabalho com esporte já de longa data e trouxe aqui um tema hoje que eu achei um pouco polêmico, né, em relação a tipo de treinamento que acontece dentro do futebol, não só dentro do clube, mas fora do clube, né? Principalmente voltado para a academia. É um treino complementar que a gente utiliza, né, tanto para ganho de performance também, quanto para manutenção e para prevenção, né, do processo. Então, o que me chamou a atenção é que tem tido uma tentativa assim de quebra de paradigma que vai acontecer, que eu espero que aconteça, né? Que de um tempo para cá vem se falando muito do treino baseado em complexidade, né? E eu acho que faz muito sentido esse tipo de treinamento, porque é um treinamento que ele entende que existem variáveis em torno de um ser humano e que essas variáveis vão influenciar, vão interagir ao mesmo tempo e vão influenciar no rendimento do atleta ali naquele momento, certo? Quando fala de dor, quem me conhece já acompanha meu trabalho há um tempo, sabe que eu bato muito nessa tecla, né? Eu bati até sem saber no início, mas depois de um tempo, entendendo como é que funciona o processo, vendo que tudo pode influenciar na dor. Até a primeira ligação que faz para procurar ajuda vai influenciar dentro de um processo de melhora, por exemplo, da dor de uma pessoa. Por quê? Porque são variáveis interagindo dentro de um sistema para que tente se reorganizar ali naquele momento, né? O que me chamava a atenção é que protocolos iguais para mesmas queixas não surtiam os mesmos efeitos com pessoas diferentes. Então, na teoria, que a gente pode chamar de uma teoria linear, para uma determinada doença, eu tinha um determinado agente que atingia aquela região e se eu conseguisse, através de algum protocolo, fazer uma modulação daquele agente, eu teria um bom resultado. Mas não é assim que se mostrou. Por quê? Porque dentro do processo existem várias variáveis que estão dentro do sistema. Trazendo isso para um trabalho, né, de academia, que eu citei agora, principalmente esses que eu venho fazendo, né, que vocês devem estar acompanhando aí o processo, a gente tem um paradigma que estamos tentando quebrar, que é essa mudança do treino reducionista, chamado reducionista, que é um treino estritamente mecânico, que faz com que o atleta não tenha nenhuma função para transferir para uma atividade, mas traz algumas coisas boas ao atleta. E tentando fazer essa transição para o treino de complexidade que entende as variáveis de caos que existem dentro de uma atividade física, né? Por exemplo, uma partida de futebol. Mas baseado nisso, eu não posso ser binário dentro do processo. O que é ser binário? É escolher um lado. Metaforicamente, é você escolher um lado e ficar militando por um lado ou por outro. Quando é um paradigma, eu tenho que entender que para que exista uma quebra, eu tenho que ter uma transição do processo. Para todo paradigma que foi apresentado, que ele será quebrado, ele passou por um processo de transição, e esse processo de transição gera muito questionamento, né? Porque são coisas novas, e eu entendo que essas coisas novas são passíveis de críticas, e quando fazem muito sentido, elas se autossustentam, trazendo resultados, porque ninguém respeita processo, as pessoas respeitam resultados. Então, baseado nisso, eu não posso chegar para um atleta e deixar de ouvi-lo, né? A escuta a um atleta é de suma importância, porque ele traz componentes que me fazem guiar o meu processo de trabalho, né? Então, quando eu escuto uma frase, eu me sinto bem, 3 pontinhos, né? Eu me sinto bem com alguma coisa, eu preciso levar isso em conta, porque não é o que ele acha. Quando você acha algo, você está trazendo para o racional. Mas quando eu falo, me sinto bem, quando eu uso a palavra sentir, eu estou tentando traduzir
emocionalmente o que o meu corpo está contando para mim. Então, o sentir, ele faz toda a diferença aí dentro do processo. Baseado nisso, os treinos feitos reducionistas, né, eles mostraram que ao longo do tempo tiveram grandes resultados, certo? Apesar de não levarem em conta as variáveis, né, apesar de serem lineares, apesar de serem mecânicos, mas trouxeram resultado. E o grande questionamento de muitas pessoas é: tá bom, você quer introduzir um treino baseado em complexidade, mas o outro treino, por que você quer tirar o treino e por que ele deu resultado por tanto tempo, né, dentro de um processo? Para responder esse questionamento, a gente tem que ir muito para trás, né? Muito para trás mesmo, porque a gente tem que falar de teoria evolutiva, né? Teoria embrionária. Então, todo ser vivo, ele passou por um processo evolutivo, e o ser humano não foi diferente. E esse processo evolutivo, ele fez com que desenvolvesse tecidos, né, para objetivos, né, daquele momento. Por exemplo, quando o ser vivo, vamos falar do ser humano, ele veio com o objetivo de sobrevivência e reprodução. Dentro desse processo, o corpo, ele precisou passar por mutações, né, e foram desenvolvidos alguns tecidos, né, embriologicamente falando, 5 tipos de tecido. E cada tipo de tecido desse, ele tinha um sentido biológico, né? E quando a gente fala de sistema musculoesquelético, a gente está no 4º tecido a ser desenvolvido, chamado mesoderma novo, né? A gente tem endoderma, mesoderma de transição, a gente tem mesoderma antigo, novo e ectoderma. Então, falando de sistema musculoesquelético, a gente terá o mesoderma novo. O mesoderma novo, ele veio com o sentido biológico que fala sobre capacidade. É a capacidade e aptidão que eu preciso. Isso é meio lógico, né? O sistema musculoesquelético, ele me serve, se você for falar em módulo de sobrevivência, para luta ou fuga. Então, isso me traz a capacidade de sobreviver. Esse fato, quando você puxa essa palavra capacidade e aptidão, trazendo para os dias de hoje, trazendo para esse tema do treinamento, a gente está falando sobre que um treinamento pode gerar uma sensação, eu me sinto bem, lembra dessa frase? Uma sensação maior de capacidade. Quando eu tenho uma sensação de capacidade, eu me sinto bem, eu afasto o medo e afasto a dúvida do processo. O medo e a dúvida fazem com que a fisiologia do corpo não trabalhe a favor do processo, né, da atividade que você quer desenvolver ali naquele momento. Então, para que isso cada vez seja menor em relação ao corpo, eu preciso trabalhar essa parte da capacidade e aptidão do atleta. Os treinos baseados em complexidade podem trazer isso? Claro que podem, e a tendência é que essa transição seja feita e o atleta também sinta essa sensação de capacidade e aptidão, e isso não generalizo. Tem cabeças e cabeças, tem cabeças que trabalharam muito na parte reducionista, então se eu não faço um treino reducionista, o atleta não se sente bem, teoricamente, não se sente apto, capaz para fazer aquela atividade. E quando eu tento introduzir outro tipo de treino, é como se aquele ainda tivesse incompleto. Então a ideia é não esquecer para ter que fazer outro. Não existe uma bandeira a seguir, existe um processo de transição que eu devo fazer, né? Já que eu quero implementar um treino que vai me dar aprendizagem ao corpo, né? Que vai tentar, né? Não vai conseguir nunca chegar ao mesmo nível que é uma atividade, por exemplo, uma partida de futebol, mas ele vai chegar mais perto, né, do que um treino que é estritamente mecânico. Então, eu me sentir bem vai ter que ser escutado, porque eu preciso trabalhar com um atleta sem dúvida, né? E um atleta com sensação de aptidão e capacidade. Isso vai me dar prevenção de lesão, vai me dar melhora de performance, vai me dar confiança do atleta. Então, baseado nisso, a ideia, assim,
minha opinião, dentro de todo esse processo, é você fazer um processo de transição, se você quiser encaixar um treino baseado em complexidade, e não levante bandeira nem de um lado nem do outro, né? Faça com isso, faça o processo e deixe que o resultado ecoe, né, as palavras aí. Então, foi isso aí que eu tinha para trazer, tá? Um abraço a todos. Fique com